Não, então sem problema. Eu coloquei para gravar de novo e agora eu estou compartilhando a tela. Agora vocês vão ver a minha apresentação do PowerPoint. Vocês estão vendo? Agora sim. Obrigada. Tá. Não, imagina, é o que eu falei, às vezes, apesar da gente já estar há bastante tempo trabalhando com essas aulas mediadas por tecnologia, né? Às vezes a gente esquece de pôr para gravar, esquece de compartilhar a tela, esquece de habilitar o áudio. Então, qualquer coisa que vocês acharem estranho, vocês falem comigo, tá? Então, essa daqui foi a primeira figura que eu mostrei para vocês na aula. E eu falei, é por causa desse engenheiro aqui da foto, que é o Charles Hall, que a gente usa, que a gente consegue ter utensílios de alumínio hoje. O alumínio ele foi utilizado, ele começou a ser utilizado em larga escala só por causa do processo que esse engenheiro inventou, que é o Charles Hall. Esse cara aqui da figura, é o Fritz Haber. Você imagina que o Fritz Haber ele fez uma das coisas mais importantes da história da humanidade, que é o processo Haber de obtenção da amônia, né? Com certeza vocês viram aquela tragédia lá no Líbano, né? O nitrato de amônio que explodiu. Você imagina que o nitrato de amônio ele é largamente utilizado na agricultura. Não existe mais agricultura nos tempos atuais sem o nitrato de amônio, né? Você imagina o seguinte, que para uma planta crescer, ela precisa, em especial, de nitrogênio. A planta ela só se desenvolve se ela tiver nitrogênio para se desenvolver. A nossa atmosfera é em torno de 70% de nitrogênio, né? Só que a planta não consegue absorver o nitrogênio na forma gasosa. A planta só consegue absorver o nitrogênio se ele tiver numa forma solúvel. Essa forma solúvel é a amônia, né, e o nitrato. Então, por isso que o fertilizante que é utilizado na agricultura é o nitrato de amônio. Então, você imagina que o nitrato de amônio é um fertilizante largamente utilizado. A planta não desenvolve se ela não tiver uma fonte de nitrogênio, né? Você imagina que algumas culturas são muito mais chatas, sabe? Se ela não tiver uma fonte muito alta de nitrogênio, ela não se desenvolve, né? Não sei se vocês viram esses filmes antigos, esses filmes de época. Você imagina que há muito tempo atrás o tabaco era extremamente caro, sabe? Era um artigo de luxo o tabaco, né? Então, quando o tabaco começou a ser plantado, né, no sul dos Estados Unidos, custava um preço de ouro a semente de tabaco. Aí o pessoal ia plantar tabaco para o pé de fumo ter, o pé de tabaco, né, ele ter nitrogênio suficiente para se desenvolver. Eles pegavam a sementinha, colocavam num peixe e enterravam o peixe. Aí você imagina que aquele peixe aqui ia fornecer nitrogênio para a plantinha se desenvolver, né? Graças ao Fritz Haber, que desenvolveu o processo Haber para você obter a amônia e o nitrato de maneira industrial, né? Isso daí não é mais necessário. Você imagina o seguinte, que antigamente, assim, você na agricultura antiga, você imagina que você ia precisar de fertilizantes para fazer as plantas se desenvolverem. Tá, então da onde que vinha esse fertilizante? Bem, eles utilizavam dejectos, né? Você imagina que os dejectos animais, né? E restos de vegetais, eles são ricos em nitrogênio. Então o pessoal usava os dejectos para fertilizar os campos. E também existiam em alguns lugares minas de salítrico Chile. O salítrico Chile que é o nitrato de sódio, né? Então você imagina que, por exemplo, o Chile, ele tem esse nome, o Chile tem o nome de Chile por quê? Porque o Chile é uma região que era rica em minas de salítrico Chile. Então você imagina que países da Europa, como por exemplo a Alemanha, não tem nenhum depósito de nitrato de sódio em seu território.
Então existiam navios gigantescos que iam do Chile até a Alemanha levando nitrato de sódio. Você imagina também que o nitrato de sódio ele é usado para fazer pólvora. Hoje não mais, né? Hoje a pólvora, hoje não se usa mais pólvora nas armas, né? O que detona os cartuchos agora são outros tipos de propulsores, né? Você imagina que a pólvora é mais ou menos o que aconteceu na explosão do Líbano, né? Você usa reagentes sólidos que quando eles se decompõem, eles são convertidos em reagentes gasosos. Então você imagina que essa grande variação de pressão que acontece, né, você sair de um sólido para um gás, que faz o projétil ser impelido, né? Então você imagina que o nitrato ele era utilizado como fertilizante e para fazer a pólvora, que até então, até aquele momento, era a única opção que se tinha, né, para fazer armas de fogo. Né? Hoje existem outros tipos de detonadores que eles usam nos projéteis, né? Eles nem geram, quando eles disparam uma arma, ele nem sai fumaça, né? Se você também vê esses filmes de época, depois que tem a guerra, né? Depois que o pessoal faz a guerra, fica aquela nuvem de fumaça, né? Você imagina que naquela época a pólvora que o pessoal utilizava, ela liberava muita fumaça mesmo. Então, quando tinha vários soldados disparando armas ao mesmo tempo, toda a região ficava coberta de fumaça, né? A fumaça que estava saindo das armas. Então, você imagina que na época do Fritz Haber, a única alternativa que tinha para você fertilizar o solo era você extrair de minas o salítrico Chile e utilizar esse salítrico Chile como fertilizante. Então você imagina que o Fritz Haber ele inventou um processo industrial em que ele combinava o hidrogênio e o nitrogênio da atmosfera para obter amônia. Então há quem diga até que na época da Primeira Guerra Mundial eles conseguiram cortar o suprimento de salítrico Chile que vinha do Chile para a Alemanha. Então, por causa disso, a Alemanha não conseguiu mais ter fertilizantes, também não conseguiu mais fabricar balas. Né? Não tinha mais pólvora para eles impelirem os projéteis. Né? Então, logo na Segunda Guerra Mundial, Fritz Haber inventou esse processo Haber de produção industrial da amônia. Então, a partir desse momento, já não tinha mais a necessidade de minerar o salítrico Chile e importar navios cheios de salítrico Chile do Chile para a Alemanha. Né? Então, a Alemanha obteve a sua independência, né, quanto a fertilizantes e também quanto à produção de explosivos e de pólvora. Essa figura aqui mostra o crescimento da população mundial desde 1900 até os tempos atuais. Tá vendo? Essa linha reta. Tá vendo? Essa daqui é a variação na população mundial de 1900 até os tempos atuais. Tá? Então, aqui a gente tem a população mundial em milhões. Né? Então, você imagina que aqui a gente tem 1.000 milhões, aqui a gente tem 2.000 milhões. Então, você imagina que antes de 1900, a gente não tinha nem 2 bilhões de pessoas na Terra. Hoje a gente está chegando nos 7 bilhões de pessoas na superfície da Terra. Então, isso daqui é uma estimativa, né, da produção de... Isso daqui é uma estimativa da produção de alimentos. Essa linha verde, né? E aqui nessa linha tracejada, a gente tem uma estimativa do tanto de pessoas que são alimentados pelo processo Haber. Então você imagina que a partir de aqui nessa linha vermelha, você tem a população mundial sem o processo Haber de produção industrial da amônia. Então você imagina que a partir de 1960 não haveria mais alimentos no mundo para alimentar a população mundial. No entanto, por causa do processo Haber,
existe mais alimento do que pessoas hoje em dia, né? Então você pensa que apesar da população mundial ter crescido muito, graças a esse processo industrial de produção da amônia, é possível alimentar toda a população mundial. Você imagina que hoje, né, o problema da nossa sociedade é muito mais a supernutrição do que a desnutrição. Você imagina que nos tempos atuais, é claro, tem gente ainda morrendo de fome, mas tem muito mais gente morrendo de obesidade do que de fome, né? Tem estudos que mostram que só o que os americanos gastam para um produto para emagrecer, né? Se pegasse esse dinheiro que eles gastam com produto para emagrecer e comprasse comida, dava para alimentar de 5 até 10 vezes o número de miseráveis que tem no mundo, né? Então você imagina que apesar da população mundial ter crescido muito, ainda tem mais alimento do que gente. Isso tudo graças ao processo industrial de produção da amônia, né? O processo Haber. Bem, eu ia falar agora da primeira aula, né? A química e o estudo da matéria. A gente fala que matéria é qualquer coisa que ocupe espaço e tenha massa. A massa é medida da quantidade de matéria presente em um objeto, né? Mas enfim, essa aulinha é bem introdutória. Eu percebi que nos últimos 2 semestres que eu dei essa aula acabou enchendo o saco do pessoal, que são coisinhas bem bobinhas. Então a gente já vai direto para a nossa disciplina. O que eu vou começar ensinando para vocês? O que é uma das principais coisas que eu quero ensinar para vocês ao longo desse curso? Vocês sabem o que é isso daqui? É a tabela periódica. Vocês acham que... Por que os elementos químicos eles são distribuídos na tabela periódica? Por que eles são organizados dessa forma na tabela periódica? Alguém saberia me dizer? Bem, então a gente vai começar falando um pouquinho da matéria. Vamos falar do átomo, das teorias mais rudimentares até as mais modernas da composição dos átomos. E a gente vai ver também as propriedades periódicas, tá? Eu quero que você saiba me dizer, por que eles colocaram... Vocês também, você imagina o seguinte, é um professor de álgebra linear que está olhando para a tabela periódica, né? Ele vai falar que ele só vê linhas e que ele só vê colunas e linhas, né? Você imagina que os elementos químicos eles estão distribuídos na tabela periódica ao longo de linhas e de colunas, né? O químico ele chama a coluna de família e ele chama a linha de período, né? Então tá, vamos ver o que tem, por que o lítio, o sódio, o potássio, o rúbio eles foram colocados na mesma família ou na mesma coluna, né? Porque o potássio, o cálcio, o escândio, o titânio, o vanádio, o cromo e o manganês foram colocados na mesma linha. Vocês têm ideia? Por que esses elementos estão nessa linha? Por que esses elementos estão nessa família? Por que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo estão na mesma linha, na mesma família da tabela periódica, né? Por que essa linha está pintada em vermelho, essa em azul claro, essa em azul escuro, essa em azul claro? Esses daqui estão pintados de verde, esses daqui estão pintados de verde escuro. E por que esses daqui estão pintados de amarelinho? Enquanto esses elementos aqui dessa família, eles estão pintados de alaranjado. Por quê? Bem, essas daqui são algumas das questões que você tem que saber me responder imediatamente quando a gente terminar esse curso, tá? Então, o que eu vou falar para vocês agora? Qual que é o nosso objetivo? Que vocês saibam interpretar a tabela periódica, né? Que vocês saibam interpretar a tabela periódica e saber o porquê da posição de cada elemento
como eles são posicionados na tabela periódica. Eu lembro que na minha época de aluno, você tinha que ter uma tabela periódica impressa com você e carregar essa tabela periódica. Bem, por enquanto a gente tem aula online, eu falo que não tem nada melhor para vocês do que a tabela periódica online. Se Deus quiser, a gente ainda vai voltar a ter aulas presenciais teóricas esse semestre. Mas se a gente for fazer prova presencial, né? Se a gente for para a FURB para fazer prova presencial, eu vou dar a prova para vocês fazerem pelo AVA3. Vocês vão poder fazer a prova pelo celular, né? E do jeito que está até agora, né? A gente vai fazer a prova online também pelo AVA3. Então você pode consultar sempre a tabela periódica online. Essa daqui é a tabela periódica do PubChem. Eu utilizei ela agora recentemente num artigo de ensino de química que eu publiquei. Depois eu coloco o artigo ali no chat para vocês darem uma olhadinha nas coisas que eu publico, né? E você também tem essa tabela periódica aqui, que é a tabela periódica da Royal Chemical Society, né? Essa daqui é uma tabelinha periódica que ela foi feita mesmo mais para, como que eu falo, para ensino mesmo. Essa daqui é uma tabela periódica toda feita para ensino de química, né? Então, eu vou mandar aqui no chat da aula para vocês o link da tabela periódica do PubChem. Ela tem muitas informações interessantes. E eu vou mandar também essa daqui da American Chemical Society. Você pode colocar essa tabela periódica aqui como um app no teu celular. Se você tem um smartphone, é só você clicar aqui. Você abre essa página no teu celular. E você pode instalar o aplicativo da tabela periódica, né? Então, por exemplo, você pode, se você tem um smartphone, é só você clicar aqui para instalar o app. Se você tem um iPhone, é só você clicar aqui para instalar o app, né? Então, eu estou mandando essa tabelinha periódica para vocês também. Então, vocês têm dois links aqui para a tabela periódica, né? São muito interessantes. Então, o que eu falo, quando você olha para aquela tabelinha periódica, né, no meu caso, né, quando eu me formei, já tinha internet, mas você imagina que na minha época o telefone ele tinha teclado físico, né? Você pagava lá na minha época, você pagava R$1 para mandar uma mensagem de texto. E eu vou te falar uma coisa, num teclado físico, para você digitar "Oi, tudo bem?", é meia hora. Então, para você escrever para um amigo, era caro mensagem de texto. Você imagina que você ia ficar uma hora para perguntar para o teu amigo: "Oi, tudo bem?", né? Você chegava na casa do teu amigo, mandar mensagem: "Ó, tô aqui embaixo, abre para mim", né? Era mais rápido você escalar o prédio do que você mandar uma mensagem, né? Então, assim, você tem aquela tabela periódica, né? Você recebe a tabela periódica assim impressa, né? Foi assim que eu recebi no meu ensino médio, quando eu fiz Química Geral na minha graduação. Você olha assim, ela não é muito bonitinha, né? Mas, assim, essa tabela periódica, ela tem uma série de coisas bem interessantes, né? Então, por exemplo, vamos ver o metal aqui, vamos ver o alumínio. Eu não falei para vocês do alumínio, eu não falei para vocês do alumínio, que ele é um metal extremamente interessante. Então tá, você está nessa tabela periódica aqui. Aí eu falei para vocês do alumínio que ele é um metal muito utilizado, que ele tem uma densidade muito baixa comparada com os outros metais e que ele é muito difícil de ser corroído, né? Então por isso que ele é muito utilizado na construção civil e para utensílios para fazer utensílios domésticos. Então você clica aqui no alumínio, você vai ver o símbolo do alumínio, você vai ver um aviãozinho. Você imagina que esse aviãozinho que você está vendo aqui, por quê? Você imagina que não deve ser interessante você ter um avião muito pesado, né? Não é interessante você ter um avião pesado. Então você imagina aqui também que graças ao Charles Hall, ele somente desenvolveu um processo para você utilizar o metal alumínio. Mas você imagina que a aviação moderna, essa aviação moderna que a gente tem, você imagina que desde lá
da década de 60, já existiam voos comerciais Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa. Então você imagina que toda a aviação industrial só existe porque existe o alumínio. Seria impossível você ter uma aviação comercial se não fosse o alumínio. As fuselagens dos aviões, né, são todas feitas de alumínio. Por quê? Porque é um metal leve. Então, se você clicar no alumínio, você vai ver o símbolozinho aqui de um avião. Isso quer dizer o quê? Que as fuselagens dos aviões são todas feitas de alumínio. Você vai ver aqui na primeira linha que isótopos, né? Quais são os isótopos chaves? Alumínio 27, né? Então você imagina que o isótopo de alumínio que tem massa atômica 27, para ser mais exato, 26,982, é o principal isótopo que existe de alumínio. Aqui a gente ainda vai ver, você vai usar muito isso daqui na primeira e na segunda parte do nosso curso, que é a distribuição eletrônica. Então você vai olhar aqui, você vai ver a distribuição eletrônica do elemento químico. Calma que eu vou falar para que é extremamente importante que você saiba a distribuição eletrônica dos elementos químicos, né? Aqui tem a densidade, então eu não menti para vocês, você imagina que a densidade da água é 1. Ali, na verdade, o padrão de densidade é a água, né? Você imagina que 1 grama de água tem 1 ml, né? 1 ml de água pesa 1 grama, né? Então você imagina que um metal que tem uma densidade de 2,7 é um metal que tem uma densidade muito baixa. E aqui você tem a primeira energia de ionização, que é a energia que você gasta para retirar um elétron do elemento químico. Por exemplo, aí eu falei para vocês que o alumínio é bem menos denso que os demais elementos, que os demais metais. Então, por exemplo, se você clica no ferro, a densidade do ferro é 7,87. Então, você imagina que se um avião fosse feito de ferro, ele ia ser 3 vezes mais pesado que um avião feito de alumínio. Você clica no cobre, 8,96, né? Você imagina que um avião feito de cobre seria praticamente 4 vezes mais pesado do que o alumínio. Você clica no ouro, a densidade do ouro é 19,3. Você imagina o seguinte, que os antigos alquimistas, eles distinguiam o ouro de outros metais através da densidade. Você imagina que se um elemento não tem uma densidade... Na verdade, isso vem até dos antigos romanos, né? Você imagina que lá antes de Cristo, o pessoal tinha dúvida, né? Será que isso daqui é de ouro mesmo? Então você imagina que o ouro é um elemento químico que tem uma alta densidade, né? Olha aqui, a densidade do ouro é 19,3 gramas por ml. A densidade do alumínio é 2,7 gramas por ml, né? Então você imagina que se você tem um recipiente de 1 litro, se você tem um recipiente de 1 litro, né, cheio de alumínio, você tem 2,7 quilos. Se você tem esse mesmo recipiente cheio de ferro, você tem 7,9 gramas. E se for o ouro, você vai ter 19,3. Né? Você imagina o seguinte, o titânio é um metal também que tem uma densidade relativamente baixa, mas você imagina que a densidade do titânio ainda é bem maior que a densidade do alumínio. Né? Então, aqui só clicando nos elementos, né, você já tem uma série de informações sobre eles. Né? Por exemplo, o chumbo. Você imagina que o chumbo tem uma densidade alta, né? Imagina que a densidade do chumbo, apesar de serem metais bem diferentes, né? O chumbo tem uma densidade de 11,3. Você imagina que o chumbo, por exemplo, ele é bem mais denso que o ferro. Né? Ele tem quase o dobro da densidade do ferro. Você imagina que muitos dos nomes que você tem na tabela periódica derivam do grego. Então, do grego e do latim, né? Mais especificamente do latim. Então você imagina que no latim, a palavra latina para pesado é plumbium, né? Então um latino, né, um romano antigo, né? O latim vem daquela região.
Se alguma coisa fosse pesado, ele ia descrever com a palavra plumbium, pesado. Então, justamente dessa palavra de pesado que veio chumbo, por causa o nome do chumbo, né? Plumbo, né? Por isso que o chumbo é PB, plumbium, né? No inglês, plumbium, né? Bem, enfim, se você clicar em cima de qualquer elemento dessa tabela periódica, você vai abrir essa telinha aqui, ó. Então aqui ele vai falar a família que ele está, né? Você imagina que é a família de número 13, o período da tabela periódica. Então ele vai falar o grupo e o período, né? Então você imagina que família, grupo e coluna é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, eu posso falar que essa daqui é a família do Bor, né? Eu posso dizer que isso daqui é uma coluna, eu posso falar que isso daqui é uma família, e eu posso falar que isso é um grupo, né? Então o grupo está aqui, e o período é a linha, né? Então ele está falando. Uh, tem alguns lugares que as famílias elas são numeradas sucessivamente, né? Então, e às vezes tem algumas tabelas que eles nomeiam, né? Esses dois elementos, essas duas famílias aqui, essas famílias aqui como o bloco A e essas daqui pintadas em azul como o bloco B, né? Então, se você clicar aqui em cima do alumínio, ele vai falar o grupo que o alumínio está no grupo 13, ele está no terceiro período, ou seja, ele está na terceira linha da tabela periódica. Ele está presente nos elementos do bloco P, depois eu vou explicar isso para vocês, né? A gente vai começar a ver a tabela periódica hoje. O número atômico dele é 13. Tá, o que é o número atômico mesmo? O que é o número atômico de um elemento químico? O que é mesmo? Se você lembra, ótimo. Se você não viu ou não lembra, não tem problema. Eu vou te falar agora o que é. Agora não, mais para frente. Nessa aula ainda eu vou te falar. Ele te dá o estado do elemento químico na a temperatura ambiente, né? A 20 graus Celsius. Então você imagina que o alumínio, como todo bom metal, ele vai ser sólido à temperatura ambiente. O único metal que é líquido à temperatura ambiente é o mercúrio. Né? Então você imagina que o único metal que é líquido é o mercúrio. Então o alumínio, como um bom metal à temperatura ambiente, ele é um sólido. Né? Eu tenho certeza que você sabia que o alumínio à temperatura ambiente era um sólido, né? Mas será que você saberia me dizer a temperatura ambiente? Qual seria a estrutura do silício? Né? Então, aqui você tem a distribuição eletrônica. Aqui você tem a distribuição eletrônica. Você lembra do que é distribuição eletrônica? De que me serve eu saber que a distribuição eletrônica do alumínio é isso daqui, neônio 3s2, 3p1? De que me serve essa informação, a distribuição eletrônica? De que isso me serve? Se você sabe, ótimo. Se você não viu ou não lembra, sem problema. A gente vai ver isso daqui nessa disciplina, tá? Então se lembra disso daqui. Tá, de que me adianta saber a distribuição eletrônica de um elemento químico? Se você não lembra, calma que a gente vai ver. Né? Tem o ponto de fusão, tem o ponto de ebulição, tem a densidade, que é 2,7. Você tem a massa atômica e você tem o isótopo-chave, que no caso é o alumínio 27. Né? Isso daqui quer dizer que a massa atômica do alumínio, né? Aqui aproximando, você pode dizer que a massa atômica do alumínio é 27, né? Mas é bom você dizer que é 26,98. O que quer dizer a massa atômica mesmo, vocês lembram? A massa atômica, por exemplo, é utilizada para fazer a relação da massa do elemento químico com o conceito de mol.
Por exemplo, se eu tenho 27 gramas de chumbo, de alumínio, quantos mol de alumínio eu tenho? Você imagina que a massa atômica quer dizer exatamente isso, né? Por exemplo, o carbono é 12. O carbono tem massa atômica 12. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de carbono. O que quer dizer a massa do alumínio ser 27? Isso daí quer dizer que se eu tiver 27 gramas de alumínio, eu tenho 1 mol de alumínio. Isso aqui eu só apresentando para vocês. Aí você clica aqui embaixo, usos e propriedades, né? Então é que eu falei, essa parte aqui que ela é bastante interessante, que acaba atraindo muita atenção dos alunos, né? Essa tabela periódica atraiu muita atenção dos alunos. Teve muitos professores, né, lá nos Estados Unidos, embora essa tabela seja da Royal Chemical Society, que é a Sociedade Inglesa de Química, né? Teve muitos alunos que falaram que depois que eles começaram a clicar nos elementos químicos, eles ficaram curiosos para saber a história de cada um dos elementos, né? Aí foi relatado que a maior parte dos alunos clicou em um por um dos elementos para ver seus usos e propriedades, né? Então vamos lá, Image Explanation. Isso daqui, por que a imagem por que o símbolo que eles colocaram nessa tabela periódica para o alumínio é um avião? Ele está falando que as fuselagens dos aviões, né, elas são feitas de alumínio por causa da sua alta resistência mecânica e baixo preço, e baixo custo, né? A aparência, você imagina que o alumínio ele tem uma aparência de uma prata esbranquiçada, né? Você imagina que, obviamente, porque a densidade do alumínio é baixa, a densidade do alumínio é baixa, você imagina que ele é um dos metais que tem a menor densidade, né? Falar que o alumínio ele é sólido e maleável, né? Você imagina o seguinte, que tem várias propriedades dos elementos químicos, né? A gente se depara com várias... é uma coisa o elemento químico, a outra coisa é quando o elemento químico está em outra forma, né? Então, por exemplo, o ferro. O homem utiliza o ferro desde os primórdios da história da humanidade. E o processo que o homem usa desde quando ele descobriu o ferro lá, antes da cristandade até hoje, basicamente é você reduzir o óxido de ferro, que é o minério de ferro. Você imagina que, por exemplo, um ferro que é rico em carbono, ele é extremamente duro, né? Então você imagina que o alumínio, né, quando vocês têm só o alumínio metálico, ele é um material bem maleável, né? Quais são os usos do alumínio? Você está escrito aqui que o alumínio é utilizado numa grande variedade de produtos, incluindo em latas, utensílios domésticos, janelas, esquadrilhas e também na confecção de aeronaves. O alumínio tem baixa densidade, é um metal que não é tóxico. O que quer dizer um metal que não é tóxico? Você imagina que, por exemplo, um metal ele se dissolve para dar seus respectivos cátions, né? Então, por exemplo, um metal ele tem seus respectivos cátions, né? Então, você imagina que, por exemplo, um cromo, quando ele se dissolve, ele gera o cromo 6 e o cromo 3. Você imagina que o cromo 6 é extremamente carcinogênico, né? Então, por exemplo, se você for exposto ao cromo 3, você tem uma chance muito alta de desenvolver câncer, né? Agora, por sua vez, o alumínio 3, né, quando o alumínio se dissolve e vira um cátion, que é o alumínio 3, você imagina que você pode comer grandes quantidades de alumínio 3 que não vai causar qualquer problema para o teu organismo, né? Você imagina que tem até alguns recipientes de comprimidos que são feitos com alumínio 3, né, com sais de alumínio, né? Então você imagina que os sais de alumínio eles não são tóxicos, né?
o organismo humano tem uma grande tolerância a sais de alumínio, né? Você imagina que os sais de alumínio eles são usados no processo de tratamento da água que você recebe na tua casa, né? Para ser mais exato, as estações de tratamento de água utilizam o sulfato de alumínio para tratar a água que vai chegar na tua casa. Outra coisa ele está falando aqui nesse parágrafo que o alumínio ele é muito resistente à corrosão, quer dizer que é muito difícil você corroer o alumínio. Ele está falando que o alumínio é o segundo metal mais maleável e ele é o sexto metal que mais conduz, né? Você sabe qual que é o metal mais maleável que existe? O ouro. Você sabe o que quer dizer quilates quando você vai comprar uma joia, né? Está escrito ouro, tantos quilates, né? Imagina que hoje o pessoal usa muito aliança de ouro, né? Tá, o que que quer dizer, ouro tantos quilates? Você imagina que se você tiver 100% ouro, você tem uma joia que é 100% ouro, ela vai ser extremamente mole, né? Vai ser extremamente maleável. Se você tiver você não consegue fazer, por exemplo, um anel de ouro 100% ou uma corrente 100% de ouro. Você não consegue fazer. Porque você imagina que vai ser tão maleável esse ouro que só de apertar você vai deformar o metal. Então o ouro é misturado com a prata, né, para que ele não seja tão maleável, né? Então está falando aqui algumas ligas de ouro, de alumínio com outros metais são muito resistentes, mas em especial leves. Está falando aqui que o alumínio ele é muito importante para a indústria aeronáutica e também para outras indústrias da área de transporte. Vocês são bem novinhos, né? Mas você imagina que aqueles carros da minha época, mais antigos, né? Eles falavam assim, esse carro é pesado, né? Por que que os carros antigos eram extremamente pesados? Que eles eram todos feitos de ferro. Então você imagina que um Opalão ele era mais pesado que uma caminhonete de hoje, né? Então você imagina que também, é claro, né? Para a indústria aeronáutica, um avião ele não pode ser muito pesado, mas você imagina que se um carro for mais leve, né, isso também vai diminuir o consumo de combustível dele. Então você imagina que você fazer carros de alumínio também é uma boa, porque você diminui o peso do carro, e o alumínio também é um metal que ele é muito resistente à corrosão, né? Nunca vai ser um carro que vai ficar enferrujado. Por ser um bom transmissor de energia elétrica, o alumínio ele é sempre utilizado nas linhas de transmissão. Ele é muito mais barato que o cobre. Ele está falando aqui que, por exemplo, o cobre é um bom condutor. Ele está falando que o cobre é um bom condutor, no entanto, o alumínio é muito mais barato que o cobre e o alumínio conduz 2 vezes mais corrente elétrica do que o cobre. Aqui a gente tem aqui a importância biológica do alumínio. Está falando que o alumínio não tem nenhuma importância biológica.
Ele está falando que o alumínio, né, quando ele está na forma de sal, quando o metal é, por exemplo, o alumínio, quando o alumínio é oxidado, ele perde elétrons, né, ele é oxidado, ele vira sempre o alumínio 3. Ele está falando que o alumínio 3 pode ser bem tóxico para as plantas, né? Então você imagina que um solo que teve alumínio, que teve sais de alumínio 3 espalhado por ele, nesse solo vai ser difícil crescer alguma planta, que o alumínio 3 é bem tóxico para as plantas. Ele está falando aqui que os principais alimentos que têm alumínio na sua composição são chás, queijos processados, lentilhas e lentilhas. Aqui ele está falando que pelo fato do alumínio 3 não ser tóxico, né, o recipiente de muitos medicamentos acaba sendo o alumínio 3, sais de alumínio 3, né, no caso o hidróxido de alumínio. Ele está falando que o alumínio 3 pode ser um dos causadores da doença de Alzheimer também, nesse parágrafo. Olha, nessa linha aqui ele fala da abundância natural. Fala que o alumínio é um dos elementos químicos mais presentes na superfície terrestre. Você imagina que 8,1% da superfície terrestre é alumínio. O que eu falei, o alumínio, ele está na natureza, você encontra ele na forma de bauxita, que é o óxido de alumínio, e também ele é muito presente na forma de silicatos, né, quando ele está ligado com silício. Ele está falando aqui que aproximadamente 5% de toda a energia elétrica produzida nos Estados Unidos é utilizada para produzir o alumínio metálico industrialmente, né? Então você imagina que o alumínio ele é um metal muito presente na superfície terrestre, ele tem propriedades maravilhosas. É resistente à corrosão, ele é abundante e ele tem baixa densidade. Ele é um material maravilhoso. Uma das desvantagens da indústria do alumínio é que você gasta muita energia elétrica para produzir alumínio, né? Ele está falando que, por exemplo, nos Estados Unidos, 5% da energia elétrica produzida lá é utilizada para fazer alumínio, né? Uma das alternativas muito interessantes para diminuir o gasto na produção de alumínio é você reciclar latinhas, né? Hoje, o Brasil é um dos países do mundo que mais recicla alumínio, né? Talvez não porque nós tenhamos uma gestão e uma política ambiental muito mais avançada que o resto do mundo, mas é simplesmente pelo fato que no Brasil catar latinha é meio de vida, né? Se você desce aqui, você vai ver a história do elemento químico. Lembra que eu contei para vocês a historinha do Napoleão? Então aqui ele fala que eles estavam analisando a tumba de Shou, né? Que ele fazia, não, esse daqui era o 3º século da dinastia chinesa, né? Então você imagina que isso daqui era no ano 300 depois de Cristo,
né, há 1.700 anos atrás. Então eles acharam um artefato no túmulo de um general chinês, né, aproximadamente no anos 300 depois de Cristo, que tinha 85% de alumínio metálico. Então você imagina que você tem um ornamento de alumínio há 1.700 anos atrás era uma coisa de imperadores. Né? Você poderia ter um ornamento de ouro, mas de alumínio só sendo uma pessoa muito importante. Né? Depois dessa vai ter gente que, em vez de colocar corrente de ouro, vai usar corrente de alumínio. Né? Se for ver, até é mais plausível, né? Porque o ouro é muito denso, então você imagina que usar uma correntona de ouro vai ser muito pesada para você carregar no pescoço, né? Agora, se você coloca uma correntona de alumínio, já não tem essa preocupação, porque o alumínio é cerca de 10 vezes menos denso, né? Cerca de 8 vezes menos denso que o ouro. Então, como eles conseguiram produzir alumínio no ano 300 depois de Cristo é um mistério. Ninguém tem ideia de como é que eles conseguiram fazer isso, né? Então fala que em 1700 os europeus eles já sabiam que existia o alumínio, mas como eu falei para vocês no começo da aula, eles acreditavam que era impossível você separar o alumínio do oxigênio, né? Visto que o minério de alumínio é a bauxita, que consiste do óxido de alumínio. Aí tá falando aqui que Murphy Dave eles tentaram obter o alumínio, né, através da eletrólise de saia de alumínio, mas não tiveram êxito. E a primeira pessoa a obter o alumínio metálico foi Hans Christian Ørsted. E o químico alemão Friedrich Höller. Né? Desculpa se eu pronunciei errado, eu acho que eu não sou bom com pronúncias. Então você imagina que já em 1830 eles conseguiram obter o alumínio. Eles conseguiram pela primeira vez obter alumínio metálico. Né, e provaram que o alumínio poderia ser separado do oxigênio. Se bem que era um processo muito caro, né? Não seria possível de outra maneira, era um processo muito caro. Se você clicar aqui, você vai ter os dados atômicos, né? Então aqui você vai ter o raio atômico. O que é o raio atômico mesmo? O raio atômico é o tamanho do átomo, né? Você imagina que quanto maior o raio atômico, maior o tamanho do átomo. Aqui, por exemplo, o raio atômico ele é estimado também como raio covalente. Aqui você tem afinidade ao elétron. Como o próprio nome já diz, é a afinidade que o elemento químico tem de receber o elétron. E você tem a eletronegatividade de Pauling, que mede quanto que um determinado elemento químico puxa o par de elétrons da ligação para ele. Né? Calma que a gente ainda vai ver nessa disciplina, eu vou explicar uma por uma das propriedades periódicas, né? Você imagina que ao longo dessa disciplina eu vou falar para vocês, né? O que é energia de ionização, o que é afinidade eletrônica, o que é raio atômico, isso daí eu vou explicar em detalhes para vocês. Uma coisa que é muito importante você ter em mente, né, é que toda vez que você olha para um elemento químico, você saber quais são os estados de oxidação mais comuns dele e quais são seus principais isótopos. Você imagina que tem alguns metais que
eles são presentes na natureza em estados de oxidação diferentes. Você imagina que tem alguns metais que eles são presentes na natureza em estado de oxidação diferente, né? Então, por exemplo, na natureza, o ferro ele pode ser ferro 2 ou pode ser ferro 3. O cromo pode ser cromo 3 ou pode ser cromo 6. O alumínio, por exemplo, é um elemento químico que só tem o estado de oxidação 3. Então não existe, não existe outro cátion de alumínio que não seja um alumínio 3. E o principal isótopo do alumínio é o alumínio 27, né, que tem massa, na verdade, 2698. Né? Você imagina que eu vou apresentar para vocês ainda nessa aula o que é um isótopo. Nessa aula ainda vou mostrar para vocês o que é um isótopo. E você vai ver que aqui, nessa partezinha aqui, você pode identificar os principais isótopos. Aqui tem o supply risk. Entre várias coisas que ele mostra, ele fala quais são os principais produtores, né, de alumínio no mundo e quais são os principais detentores de jazidas de alumínio, né, que têm a bauxita em seus territórios nacionais. Bem, aqui tem uma historinha bem longa sobre o alumínio, né? Você pode olhar e ler com calma isso daqui depois. Você tem aqui alguns vídeos, você pode assistir esses vídeos pelo YouTube, né? Quando você instala o app no teu celular, se você quiser assistir um vídeo, é só você clicar em cima. So aluminium is a metal which was only isolated in the 19th century, and when it was first isolated, it was fantastically expensive. It was displayed like gold at exhibition. Now you find it everywhere. For example, you can find it quite easily here on the tin foil of aluminium, which is used as a covering for pill packets. You may easily have eaten lunch today from sandwiches that were wrapped up in aluminium foil, and it's used in the laboratories in all sorts of different ways. It's a very good reflective material, so chemists and engineers often put aluminium coatings on mirrors like this one. Usually, if you have a mirror in your bathroom, the metal coating is at the back, so that when you spit and clean your teeth, you don't damage the mirror. But when you're doing experiments, particularly with ultraviolet light, absorbed by glass, you have the infrared light as well. You have this on as a coating on the front of your mirror. So here you have quite a nice example of a front coated aluminium mirror. Então aqui tem os videozinhos para você escutar. E aqui tem algumas referências bem interessantes que vocês podem consultar, né? Então vocês fiquem à vontade, né? Quando acabar a aula, vocês podem clicar um por um dos metais e ver suas propriedades, histórias, tá? Bem, basicamente, então, nessa primeira aula, eu queria apresentar para vocês essas duas tabelas periódicas online, né? Bem, então, ainda tem... A gente vai fazer um intervalo agora às 8 horas, né? A gente vai fazer um intervalo às 8 horas, aí a gente retoma as nossas... Né, às 20 horas, a gente retoma as nossas atividades às 8h20, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho para vocês, né? Eu só mostrei para vocês a tabela periódica. Tem muitas propriedades aqui que eu ainda não expliquei para vocês o que é, como energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade de Pauling. Se bem que esses são alguns parâmetros que eu acredito que vocês lembram do ensino médio. Se não viram no ensino médio, não tem o menor problema, porque eu vou explicar nessa disciplina para vocês.
Então vamos lá. O que você acha que é um átomo? O que você acha que é um átomo? Você acha que a palavra átomo deriva da onde? Você acha que a palavra átomo vem da onde? Bem, então é que eu falei para vocês, existem várias teorias atômicas. A primeira teoria atômica que apareceu foi essa daqui, né? Tá, e o que seria essa teoria atômica, professor? Bem, eles têm a seguinte teoria atômica, que o átomo ele é constituído pelo núcleo e pela nuvem eletrônica. Você imagina que a nuvem eletrônica é muito maior do que o núcleo do átomo. Por exemplo, se você falar que o núcleo do átomo é do tamanho de uma maçã, então a nuvem eletrônica dele tem que ser do tamanho do estádio do Maracanã. Então você imagina que a maior parte do átomo a maior parte em volume do átomo é a nuvem eletrônica. Tá, então você tem um átomo, você tem o quê? Você tem um núcleo e uma nuvem eletrônica. Tá. O que é que você tem no núcleo? O que você tem no núcleo? Eles assumem que praticamente toda a massa do átomo está no núcleo. Então você imagina que a maior parte do volume do átomo é a nuvem eletrônica, enquanto a maior parte da massa do átomo está no núcleo. Do que é composto o núcleo? O núcleo é composto de prótons e de nêutrons. O próton, como o próprio nome já diz, ele tem uma carga positiva, né? E o nêutron não tem carga nenhuma, né? O próprio nome já diz nêutron, né? Que ele não tem carga. Você imagina que a massa do próton e do nêutron é praticamente a mesma, né? Então, para fins práticos, você diz que a massa do próton é igual à massa do nêutron, embora não seja, né? Então, aqui a gente tem um modelinho bem rudimentar do átomo. Você imagina, então, que toda a massa do átomo está contida no núcleo. E o núcleo ele é constituído de prótons e de nêutrons. Então, você imagina que a massa de todo o átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E a nuvem eletrônica ela é constituída do quê? De elétrons. Não é que o elétron não tem massa, mas a massa do elétron é desprezível perto da massa do próton e do nêutron, né? Então você imagina que no teu núcleo você tem prótons e nêutrons. O nêutron não tem carga nenhuma, como o próprio nome já diz, nêutron, né? Ele é neutro. E o próton tem carga positiva. O elétron, por sua vez, ele tem carga negativa. Por sua vez, o elétron tem carga negativa. Então é o que eu falei para vocês. Você imagina que você tem um elemento, como o alumínio ou o ferro, né? À medida que ele perde elétrons, ele vai se tornando cada vez menor, cada vez menor. Então aqui a gente tem uma definição bem básica da teoria atômica, né? Então aqui a gente tem a composição do átomo, né? Os prótons têm carga elétrica positiva e massa de 1,007 unidades. Ele está falando que elétrons têm carga elétrica negativa e massa relativa 0,00005. Então você imagina que. Então você imagina. E o nêutron, ele tem massa 1,09 unidades de massa atômica. Então aqui a gente tem a estrutura atômica.
os átomos são neutros, número de prótons e elétrons devem ser iguais, a massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Não é preciso se preocupar com a massa do elétron, uma vez que essa é muito pequena. Números de nêutrons são determinados a partir da massa atômica, né? Então você imagina que se todos os elementos químicos, né, quando eles estão na sua forma neutra, né, você imagina o seguinte, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então você pode dizer que o número de prótons de um elemento químico também é igual ao número de elétrons. Então lembrem, o átomo, ele perde elétrons, ele adquire carga positiva. Imagina, o ferro 3, ele perdeu 3 elétrons. O ferro metálico, ele perde 3 elétrons, ele vira o ferro 3. O alumínio, ele perde 3 elétrons e vai formar o alumínio 3. Então você lembra que quando você está olhando para a tabela periódica, ó, essa aqui é a última coisinha antes da gente ir para o nosso intervalo. Tá, quando eu clico aqui num elemento químico, eu cliquei aleatoriamente no zinco. Está escrito aqui 30, ó, aqui é o número atômico e aqui o 6538. Então você imagina que esse 30 é o número de prótons que o zinco tem. Ou o número de elétrons. Você imagina que o número de prótons sempre é igual ao número de elétrons. E 65,38, né? Você imagina que isso daqui é a massa referente ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tá? Então, por exemplo, quando você clica aqui no carbono, aí aparece aqui carbono, aparece aqui em cima, aparecem os principais isótopos que existem de carbono. Né? Você tem o carbono 12, que é o mais usual, o carbono 13 e o carbono 14. Né? Você imagina que o isótopo mais abundante no caso do carbono é o carbono 12. Né? Você imagina o seguinte, um átomo... Então, o isótopo mais importante do carbono é o carbono 12. Aparece aqui a distribuição eletrônica 2s2, 2p2. Né? Lá na frente, antes da segunda prova, eu vou explicar para vocês a distribuição eletrônica do carbono. Né? Por que você acha que o carbono que tem distribuição 2s2, 2p2, ele faz 4 ligações? Aqui ele está falando que a densidade do diamante é 3,5, enquanto a densidade do grafite é de 2,2. E aqui você tem a primeira energia de ionização. Tá? Então, olha que quando você está olhando na tabela periódica, tá em números crescentes. Né? Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você imagina que o que está crescendo aqui, ó, o que está crescendo aqui? Aqui está crescendo o quê? O número atômico. O que é o número atômico? Número de prótons. O número de prótons também é igual ao número de elétrons. Se eu clico em cima de um elemento químico, zinco 64, está me dizendo que o número atômico do zinco é 30 e que a massa atômica dele é 6538. Certo? Então tá perfeito, pessoal. Quis mostrar para vocês só alguns conceitos bem rudimentares a respeito da química. Hoje é muito mais uma exposição da disciplina do que uma aula mesmo, né? É mais uma exposição da disciplina, dos principais tópicos a serem abordados durante o semestre, né? Então faz o seguinte, agora são praticamente 8 horas.
a gente retorna com a nossa aula às 8h20, tá bom? Pode ser? Então é isso, pessoal. Eu vou parar essa aula.